Oi pessoal, nós estamos aqui para um vídeo slide para falar do coronavírus. Mitos e verdades. Como prevenir, como cuidar dos nossos idosos, principalmente aqueles que estão com Alzheimer. Esse é o canal Minha Mãe Tem Alzheimer, eu sou Ruana Labres. Aqui vocês vão conhecer os mitos que serão desvendados, um a um. Infelizmente nem todos, mas a sua maioria. E as verdades. Então fique conosco e vamos que vamos. Covid-19, coronavírus. A OMS deu esse nome porque ele causa infecções respiratórias graves, como pneumonia. Ele foi identificado pela primeira vez em humanos no final de 2019, numa cidade chinesa. Para ser mais exato, dia 31 de dezembro do ano passado. Não tem nem 3 meses que ele está entre nós. A OMS, Organização Mundial da Saúde, escolheu esse nome porque Covid-19, CO de corona, VI de vírus, D de doença, com a indicação do ano que surgiu, 2019, Covid-19. Ele foi detectado na China, final de dezembro do ano passado, que significa síndrome respiratória aguda grave. Como surgiu? Bem, surgiu um novo coronavírus no dia 31 de dezembro de 2019, como eu falei ainda há pouco, não tem nem 3 meses. E sua origem desconhecida numa cidadezinha que tem 11 milhões de habitantes. E já matou milhares de pessoas na China e nos 5 continentes. Foi anunciado pela primeira vez dia 9 de janeiro desse ano, 2 dias depois a primeira morte, e 2 dias depois notificou-se o primeiro caso de uma pessoa infectada fora da China, na Tailândia. Uma pessoa que morreu com pneumonia, que tinha voltado de viagem dessa cidade. E o que é coronavírus? Ela vem de uma grande família de vírus que infectam principalmente animais, mas podem causar infecções em seres humanos com sintomas semelhantes aos resfriados ou gripes leves. Leva a complicações respiratórias, são diagnosticadas por serem benignas e se espera a cura instantânea. Elas não são identificadas. São transmitidas entre humanos por via aérea. As secreções, quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente toca com essa mão contaminada objetos. O coronavírus são de 2 tipos que causam epidemias graves e possivelmente mortais nos humanos. Os primeiros sintomas, os principais sintomas são febre, tosse, dificuldade para respirar e dores no estômago. Esses 2 tipos tiveram origem em morcegos. Não existe vacina e remédio que trate os sintomas: febre alta, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar, problemas gástricos e diarreia. Casos graves, surge a pneumonia, com síndrome respiratório agudo severo, insuficiência renal. Período de incubação. Vai depender muito do organismo. Imunidade, idade, doenças pré-existentes.
Por isso que o idoso tem o maior risco no momento. Geralmente é de 15 dias e o período de incubação 5 dias. Já ocorreram surtos anteriormente de coronavírus. Em 2002, 2003, houve uma síndrome respiratória aguda grave. Em 2002, uma síndrome respiratória do Médio Oriente. Isso foi causado pela origem de um gato Algália e o drometário, com essa diferença de tempo. Como é que você deve se proteger? É simples. Lave as mãos com água e sabão, de preferência o sabão azul, ou use o álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir, de preferência com o braço, não com as mãos. Mantenha a distância de pelo menos 1 metro de pessoas que apresentam a doença. Evite estar em locais com muita gente. Mantenha o ambiente bem ventilado. Não compartilhe seus objetos pessoais como copo, pratos e talheres. Respeite a quarentena e não saia de casa. Vamos conhecer alguns mitos? Animais de estimação transmitem o vírus? Não. É um mito. Os animais domésticos não transmitem. Secadores de mão são eficazes? Mito. De nada adianta você jogar aquele calorzinho no rosto. É um mito. Antibióticos são eficazes? Outro mito. Eles não atuam nos vírus. Correspondência que vem da China, da Ásia ou de países que estão infectados podem transmitir o vírus? Não. É mito. Eles sobrevivem no máximo 24 horas, mas sem perigo de contágio. Já existe uma vacina? Não, ainda não existe uma vacina. A história de que Cuba descobriu uma vacina, que outros países descobriram a cura, é mentira. Comer fígado de boi, tomar suco de laranja, acerola, que tem vitamina C, vai evitar a doença? Não há comprovação científica, isso é mito. Então, se eu tomar essa vacina, que vai ser colocada à disposição final de março, contra o influenza, eu não vou pegar? Mito. Ele vai agir num tipo de gripe e não necessariamente nessa situação. Ela é específica para gripe. Então, como eu falei agora há pouco, vitamina C, vitamina D, eles vão me proteger? Coronavírus? Não. Coronavírus não. Isso é mito. E um dos absurdos que eu descobri que a pele negra é mais resistente. Mentira, gente. Não existe isso. O vírus ataca qualquer pessoa e qualquer raça, religião e idade. Não importa se a pessoa tem a pele mais escura ou mais clara. Isso é mito. Podemos proteger fazendo gargarejo com alvejante. Alvejante é cloro, gente. É água sanitária. Se vocês fizerem isso com água salgada, com etanol ou com outras substâncias químicas, vocês vão causar um dano maior na sua garganta, na sua boca. Isso é mito. Ele foi criado em laboratório e foi liberado por pessoas?
Não, isso é outro mito. Ele existe na natureza. Há como reforçar o sistema imunológico? Mito. Não tem como. Você precisa ter uma alimentação saudável, dormir bem, para ter a sua imunologia boa. O vírus sobrevive no ambiente? É mito. Ele morre. Faça a higiene adequada. E o uso de máscara? Quando eu falo máscara, eu estou envolvendo luvas também. Não existe evidência de que usar máscara de forma indiscriminada vai controlar o tipo de epidemia. Ela faz parte de um conjunto de medidas preventivas. Você não pode usar a máscara úmida. Você não pode usar a máscara o tempo todo achando que aquilo vai evitar. Você pode ser contagiado, sim. Ele vai te proteger contra a doença, mas não vai evitar. Você tem que ter a mão limpa, você precisa estar o tempo todo cuidando dessa situação, não coçando o nariz, os olhos e a boca, principalmente. E tomar um chazinho resolve? Pessoal, chá de erva doce, água quente, sopas, fazer vapor de calor na cara, isso tudo é mentira, é mito. Isso não vai resolver nada. A quarentena é de 15 dias, aproximadamente. Pode ser que seja estendida, mas o álcool gel caseiro não é eficaz também. Essa frase, quem vê cara não vê coronavírus, é fantástica. Eu ouvi isso da Leandra Linhares, conversando com ela. Toda precaução é importante. Manter a higiene das mãos, usando água e sabão, não tocar no rosto, usar lenços descartáveis e não de pano, por exemplo. O uso da máscara é recomendada para pacientes que já estão com a suspeita da doença. Os profissionais que atuam nos hospitais, eles precisam usar essa máscara porque eles vão correr o hospital todo e o contato com alguém pode contaminar outra pessoa. Se você tem alguém em casa, use a máscara para se proteger. E já existe, isso é verdade, exames capazes de detectar a existência dele no nosso corpo. Juntamente com o histórico, se você viajou, se teve contato com alguém que tenha viajado, e tudo isso é um histórico médico que eles fazem isso diante de qualquer moléstia, qualquer doença. Os sintomas são parecidos com o de um resfriado comum, mas que vão se agravando até se tornar uma pneumonia e atingir as redes respiratórias, as áreas respiratórias. Outra verdade que a gente pode estar falando é que existem pessoas com vírus, mas sem os sintomas. Elas são assintomáticas, ou seja, elas transmitem os vírus, só que você não sabe, porque ela não tosse, ela não tem febre, ela não tem diarreia, ela não tem sintoma nenhum. Tratar o paciente em casa é o ideal. Cuidar dele, tomando todas as precauções. Copo separado, talheres separados, lenço de papel, higiene das mãos, tudo. Outra verdade que a gente pode estar falando, que o ar-condicionado facilita a transmissão. Então é interessante o ar não ser ligado, nem no trabalho, nem em casa e nem no ônibus. Deixa a janela aberta para o ar circular naturalmente. E o celular,
que não sai das nossas mãos. Com certeza. Não só o celular, como também outros objetos que pegamos. Espirrou, tossiu, você está contaminado, você está contaminando os objetos. Por isso é importante você desinfetar, usar água sanitária para limpar os móveis, a superfície, usar o álcool 70 para isso também. E cuidar da sua saúde, se manter hidratado, lavar com maior frequência as mãos é importante. E evite contato com pessoas que estão morando em áreas de risco, que está confirmado que existe doença ali. Por isso, a quarentena preventiva. Não saia de casa nesse período. É importante você se guardar. O grupo de risco, todo mundo já sabe que são os idosos, principalmente com mais de 80 anos. A partir dos 60 já começa a ser um grupo de risco. Mas a mortalidade, desculpem, gente, mortalidade é maior com a faixa etária de 80 anos, 15%. Isso não quer dizer que jovens vão deixar de pegar. Crianças vão deixar de pegar. Não, o sistema imunológico deles irá facilitar que se sare, que fique curado. Mas o risco maior são dos idosos. Então, evite fazer visitas. Se você mora na mesma casa de um idoso, intensifique essa limpeza, a higiene das mãos. Intensifique a limpeza dos móveis, use utensílios separados, porque eles são mais vulneráveis ao vírus. Porque a partir dos 60 anos, o sistema imunológico deles começa a sofrer uma deteriorização. Então, faz parte do envelhecimento. Pessoas com diabetes, um problema respiratório como asma, problemas no coração, sofrem mais com o Covid-19, sendo elas idosas ou não. Se juntar com a idade, o risco é maior para eles. Se torna fatal. Isso é uma verdade. O que fazer na quarentena preventiva? Fique em casa. Se precisar de algo na rua, peça a um familiar ou um vizinho que já está saindo para comprar alguma coisa para alguém. Peça que compre para você também. Faça algumas atividades em casa. Aproveite esse momento para arrumar o seu armário, separar as coisas que você não usa mais para doar, ver uma música, um filme, conversar com as pessoas no celular, nos grupos, se informar. Mas não se informe demais, senão você vai adoecer. Vai entrar no sistema de sensacionalismo. Não caia nessa. E, finalmente, o que fazer com o pessoal que tem Alzheimer, que nós cuidamos, nossa família? Bem, lembramos que eles são frágeis, porque eles já têm outras doenças associadas, como a baixa imunidade. Eles têm maior facilidade de terem problemas respiratórios e cardíacos. Então, a infecção, esse vírus vai causar maior apatia ou agitação, como qualquer outra infecção causa. Então, a atenção é redobrada, se possível, triplicada. Não permita de jeito e maneira que saia de casa, se ainda anda. Manter separado todos os utensílios de uso pessoal, como já foi dito, copo, prato, talheres, usar guardanapo de papel. Faça sempre a higienização antes de se aproximar deles. Não é o momento de ficar beijando, abraçando, acariciando. Cuidadores, se vocês estão desconfiados que existe alguma possibilidade de estarem contaminados, interrompa esse atendimento, se afaste e não converse sobre esse vírus com eles. Eles vão esquecer, mas vão sofrer durante aqueles poucos minutos. Se vocês quiserem mais informações, tá aí as páginas que foi colhidas essas informações aí.
Quero agradecer a todos vocês por estarmos juntos aqui nesse canal. Minha mãe tem Alzheimer. A busca de informações me levou a fazer esse vídeo slide para poder estar alertando, lembrando a todo momento que a minha experiência no trato com a minha mãe se baseia no cuidar dela. E muito obrigada. Oi pessoal, esse foi mais um vídeo slide aqui do nosso canal Minha Mãe Tem Alzheimer. Obrigado por estarem conosco, de terem assistido. Espero ter ajudado vocês com informações básicas, falando do coronavírus, falando das implicações, dos perigos, dos cuidados, principalmente com os nossos idosos, principalmente com os nossos familiares com Alzheimer. Existe muita mentira e poucas verdades por aí afora, nos grupos do Zap, nas redes sociais, e isso só vem gerar pânico, gerar medo, insegurança e etc. Devemos sim filtrar o que nós estamos ouvindo, selecionar e compartilhar só aquilo que realmente interessa. Informações são boas, mas demais atrapalha, ok? Vamos seguir em frente e vamos que vamos. Não esquece do like.